Olá a todos, acadêmicos do curso de graduação em Administração Pública, modalidade à distância da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, polos de São Gabriel do Oeste e Campo Grande. Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Teorias da Administração 1, aula essa que corresponde à unidade de número 4 do livro-texto de todos vocês. Basicamente, a proposta da aula de hoje é a de tratar sobre o processo administrativo integrado, e é muito importante que a gente ressalte que essa aula, ela bem se dizer, se utiliza de todo o conteúdo já abordado, todo o conteúdo das unidades 1, 2 e 3, que a priori foram apresentados de forma fragmentada, separada, mas que na unidade 4 se faz um convite a vocês, alunos, que busquem compreender todo esse conteúdo a partir de uma perspectiva de integração. Então, o que se propõe é apresentar a importância da integração das funções administrativas. Então, recordemos as funções administrativas já estudadas, o planejamento, a organização, a liderança, a direção e o controle, com as funções organizacionais, ou seja, os cargos existentes nas organizações e foram já a priori apresentados a vocês, pelo menos os principais, a parte de operação, de recursos humanos, a parte financeira, a parte de marketing, mercadologia, nos diferentes níveis organizacionais. Então, o que se propõe, o que se intenciona nesta unidade é mostrar a indissociabilidade, ou seja, a impossibilidade de separação dessas funções administrativas, planejamento, organização, liderança, direção e controle, com os cargos nos diferentes níveis organizacionais. A organização ela só consegue atingir ao seu objetivo, atender às suas metas propostas, se conseguirmos ou se ela conseguir sobrepor o POLDC dentro de todos esses cargos nos diferentes níveis organizacionais. Então, a grande contribuição da aula de hoje é justamente mostrar a relevância dessa integração de funções administrativas, funções organizacionais e níveis organizacionais, que é o que se denomina processo administrativo integrado, que acontece a partir de um novo conceito que vai ser trazido para vocês, que é o da estratégia, ou do planejamento estratégico. Então, buscaremos entender a integração das funções administrativas, funções organizacionais e níveis organizacionais como uma necessidade para o desenvolvimento das estratégias no âmbito das organizações, sejam elas privadas, públicas ou do terceiro setor. E isso faz com que, inevitavelmente, nós retomemos ah, os conceitos das funções administrativas, organizacionais e níveis existentes dentro da organização. Para que a gente possa começar a aula de hoje, é muito importante que a gente traga em mente esse momento em que as organizações se encontram de grande alteração. Alteração de quê? Alteração em sua forma de gestão. Né? Nós sabemos mais do que nunca de que vivenciamos um momento extremamente dinâmico, e esse dinamismo faz com que as organizações busquem mudar o seu cenário de gestão, a sua forma de atuação. Inclusive, na nossa última unidade, quando tratamos dos ambientes organizacionais, considerando a organização micro, ambiente inserida num ambiente maior, houve a oportunidade de a gente trazer à tona a questão das constantes influências que acontecem do ambiente externo para o interno, assim como de forma contrária. Então, o crescimento da população urbana
é uma das questões que tem feito as organizações se reinventarem ou modificarem a sua forma de gestão, e o crescimento da população urbana é algo que tem ocorrido desde o processo de revolução industrial, então camadas da população rural vêm às cidades na busca de inserção no mercado do trabalho, e a gente sabe que muitas vezes isso gera até um problema social, já que nem todos conseguem sua devida colocação, um acirramento de concorrência. No âmbito das organizações, são muitas aquelas que oferecem o mesmo tipo de produto, serviço ou bens. A concorrência é muito positiva na perspectiva do consumidor, porque quanto maior a concorrência, ah, tanto melhor as chances de adquirir um bem ou um serviço no melhor preço, mas do ponto de vista da organização, essa concorrência faz com que as instituições busquem de todas as formas tornarem-se competitivas no mercado, em especial aquelas representadas pelo âmbito privado. Passamos por um processo denominado processo de globalização, onde as fronteiras já inexistem, então uma flexibilidade ou uma elasticidade maior de mercado, com aberturas para negociação e comercialização. Embutida a globalização, como último tópico, nós temos a própria questão do avanço das tecnologias. Então, as informações elas são imediatas e o que faz com que o mercado consumidor seja muito mais exigente. Um cliente, um cidadão, no caso da gestão pública, quando ele busca um dado serviço, ele já sabe muito bem o que ele quer, o que ele espera, inclusive quais são os seus direitos e deveres enquanto consumidor, vez que a legislação é cada vez melhor configurada e existe todo um trabalho para que se faça valer essa legalidade, essa legislação. E se os consumidores entendem seus direitos e deveres, da mesma forma as organizações precisam partir do mesmo pressuposto. Né? Quais são os limites, até onde ela pode ir e de que forma ela deve contribuir com essa prestação do serviço ou venda do bem ou produto. E da mesma forma, as questões de obrigações ambientais e sociais, hoje muito além da proposta de uma dada instituição ou de uma organização, a obrigação dela com o meio ambiente de forma geral e com a sociedade é uma constante. Então, aqui são apresentadas algumas considerações em torno desse dinamismo de mercado e de mundo, e justamente essas influências, essas forças que tensionam o ambiente das organizações, vão fazer com que essas organizações busquem forma de gestão adequada. E aí, então, que se torna obrigatória a criação de estratégias. Estratégia é um conceito novo, inerente a essa unidade, e talvez um conceito já bastante internalizado no nosso cotidiano, mas não de uma forma científica. Nós temos que estratégia é uma palavra com origem no termo grego estratégia, e que significa plano, métodos, manobras ou estratagemas usados para se alcançar um objetivo ou resultado específico. Então, as estratégias elas dizem respeito aos caminhos, às propostas que vão nortear a organização a atingir aqueles objetivos. Ou seja, trata-se de uma condição em que a organização, a todo momento em contato com o ambiente externo, busca informações para que ela possa criar meios de se atingir seu objetivo, sempre relacionando com o futuro. A estratégia, esses métodos, planos, ela vai nascer justamente no primeiro item das funções administrativas. Aqui eu faço convite para que nós trazemos à tona o planejamento, organização, liderança, direção e controle,
e já percebemos que o primeiro item das funções administrativas é o planejamento. Planejamento esse que vai acontecer na base daquela pirâmide dos níveis organizacionais, quando dividimos em nível estratégico, nível tático e nível operacional. É no nível estratégico, no cume da pirâmide, é, cume esse que é representado ou por um funcionário ou por um grupo de funcionários da alta hierarquia da organização, que a partir desse contato com o mundo externo consegue traduzir todas as forças, tensões e influências, e a partir dessa tradução gerar planos para que o nível subsequente tático consiga, de alguma forma, organizar as ações que vão ser operacionalizadas pelo nível operacional, é que a gente tem, então, o surgimento desse planejamento estratégico. O nível estratégico traduz o que o mercado tem apresentado de informações e respostas, transforma num planejamento rigoroso, metódico e sistemático, mas de longo prazo, bastante generalista, e passa para o nível subsequente, que é o nível tático, para organizar essas ações que vão ser operacionalizadas no nível abaixo. Por isso, então, o surgimento desse conceito estratégia. A estratégia tem forte relação, então, com as funções administrativas, já que seu primeiro elemento é o planejamento, e ela vai perpassar, obviamente, por todos os cargos e setores da organização nos diversos níveis organizacionais existentes. E aqui, então, é que a gente retoma do lado esquerdo, nessa elipse cor-de-rosa, no nosso último tópico de aula, quando tratamos do macroambiente e do microambiente. Né? Então, aqui nós temos o meio ambiente, o meio de forma geral, em que se insere a organização como microambiente. Então, a organização influenciando e sendo influenciada por esse meio que representa o macroambiente. E é a partir dessas relações que a organização, na busca de atender aos seus objetivos, atingir suas metas, prestar um serviço ou vender um bem ou produto, e que todo esse processo seja eficiente, eficaz e que traga resultados efetivos, é que essa organização vai precisar desenvolver um planejamento estratégico. E uma das formas de se conseguir desenvolver esse planejamento estratégico é justamente a aplicação daquela metodologia já apresentada alguns encontros atrás, chamada análise SWOT, em que esse nível estratégico da pirâmide ele busca entender o ambiente interno da organização, o microambiente, a partir do levante de suas forças e fraquezas, e da mesma forma entendendo quais são as oportunidades e ameaças existentes nesse mercado externo. A partir dessa análise é que se consegue planejar, ou seja, utilizar o primeiro item das funções administrativas, desenvolver um planejamento que seja estratégico, ou seja, que se utiliza de meios, métodos, sistemas capazes de gerar o atingimento de um objetivo esperado. Então, o que se apresenta nesse gráfico é de que a estratégia ela é inerente ao planejamento, organização, à liderança, direção e controle, que são as funções administrativas, e que essas funções administrativas elas vão perpassar por todos os cargos e funções dentro da organização, da mesma forma que perpassar nos diversos níveis hierárquicos. A questão da estratégia, ela é, digamos, recente no âmbito da administração. Foi Peter Drucker, na década de 60, que trouxe esse conceito de estratégia, embora ainda não com esse nome,
nessa década, então denominado por administração por objetivo, APO, mas já na década de 70, esse conceito estratégico que fazia parte da administração por objetivo tornou-se relevante o suficiente para ser entendido como uma área da administração denominada por administração estratégica. Então, o que se tem com a administração estratégica é uma gestão com foco no futuro, que compreende as funções administrativas, o planejamento, a organização, a liderança, a direção e o controle, e que vai envolver de forma integrada, e por isso o nome processos integrados administrativos, tanto as funções organizacionais e os seus níveis. Então, a integração deve existir nessas três frentes. Ela deve existir entre as funções administrativas, funções administrativas, perdoe-me, funções organizacionais e níveis organizacionais. O que se tem é que a estratégia é uma necessidade e uma realidade dentro de cada uma dessas frentes e ela toma início na organização com a ação principal, que é o planejamento. O planejamento ele vai nascer no ápice da pirâmide, no nível estratégico, e esse planejamento ele acontece a partir então de todas aquelas informações que o nível estratégico da organização tem que retirar desse macroambiente, assim como do microambiente, a partir das análises, traduzir todos esses dados, ou seja, transformar os dados em informações. Isso acontece sempre numa perspectiva de longo prazo e repassar isso para o nível subsequente, que é o nível tático mediador, que vai colocar em prática os outros elementos das funções administrativas, por exemplo, cuidar da organização, com essas informações, cuidar da organização, alocação de recursos, definição de executores, de autoridades, quem estará subordinado a quem, e definido esse processo, então o nível da base da pirâmide operacional vai executar, e aí já num prazo de curto prazo, e transformar todas essas informações e a utilização dos insumos, disponibilidade de equipamentos, recursos humanos, transformar na prestação de um bem, na prestação de um serviço ou na venda de um bem ou produto. Então, o planejamento estratégico, ele começa justamente com o planejar, que neste quadro disponibilizado para vocês está inclusive apresentado numa cor um pouquinho diferenciada, no sentido de demonstrar a real importância do planejamento na perspectiva estratégica das organizações. O que se apresenta dessa forma é a pirâmide já estudada na unidade 2 do nosso livro-texto, uma pirâmide que, de certa forma, representa as organizações, sejam elas públicas, privadas ou do terceiro setor, sendo o cume representado pelo nível estratégico, a parte do meio representada pelo nível tático e a parte da base representada pelo nível operacional, aquele que faz. Dessa forma, esses três níveis, eles contam com os seus planos de ação. E o plano de ação do topo da pirâmide do nível estratégico, ele se denomina plano estratégico ou planejamento estratégico. Os planos estratégicos, eles abrangem as organizações e o meio ambiente, trata da definição da missão, visão e valores. Então, quem é a empresa, o que essa empresa pretende, onde ela pretende chegar e quais serão as normativas que vão balizar esse processo, esse andamento. Os planos estratégicos, eles são de longo prazo, já como mencionados, então, basicamente de 4 anos aproximados,
E é aí, com a definição desses planos estratégicos, que haverá um desdobramento, e que esse desdobramento vai perpassar pelos outros níveis, ou seja, serão criados outros planos gerais, ah, no âmbito da organização, mas já num sentido de busca de operacionalização, enquanto o nível estratégico, que é bastante conceitual, interpretativo e trabalha com estudos e com ideias, os níveis tático e operacional, eles já cuidam mais, da busca pela execução de referidos planos. O nível tático, eles então vão traduzir esses planos estratégicos em ações especializadas, ou seja, a partir das informações delimitadas acima, eles vão tentar alocá-las nos diferentes setores da organização, definindo também papéis e funções, ou seja, o nível tático ele assume uma posição de mediador, e no nível operacional é que vão se localizar os supervisores daqueles que vão executar as ações. Por isso, uma execução de curto prazo. Então, trata-se de algo que nós já tínhamos visto e agora a gente faz a relação disso que já tínhamos visto com as funções administrativas do planejamento, da organização, da liderança, da direção e do controle. O planejamento nascendo nesse nível estratégico, no topo da pirâmide, e as demais funções administrativas, organização, liderança, direção e controle, nos níveis subsequentes, ou seja, nível tático e nível operacional. De certa forma, inclusive, ah, atingir uma fatia de mercado, né? Cada vez aumentar o número de clientela, sempre lucrando mais e mais, buscando satisfazer essa clientela e sempre desenvolvendo uma boa relação com os funcionários. O que cabe, porém, enfatizar é que a estratégia é sim altamente cabível no âmbito das organizações públicas, ou seja, nós não precisamos relacionar as estratégias e esse planejamento que acontece no nível máximo da pirâmide, no topo da pirâmide, necessariamente com a lucratividade. As estratégias podem existir e acontecer na busca ah, ah, de atingimento de outras questões. E no âmbito das instituições públicas, por exemplo, a própria melhoria de qualidade de serviços pode partir de uma ação estratégica, de um planejamento estratégico. O que essa instituição pode fazer para melhor prestar os seus serviços? Ou mesmo quando se intenciona ampliar a capacidade de atendimento, no caso, como exemplo, uma secretaria de saúde, o que podemos fazer para ampliar a nossa capacidade de atendimento? Qual é o horário em que mais cidadãos atendemos? O que podemos fazer para agilizar esse processo? A questão do setor de compras e licitações, então, existe alguma forma, alguma estratégia que podemos criar para que os processos licitatórios sejam menos morosos, ou seja, menos demorados, menos vagarosos? Implantação de sistema, seria uma estratégia implantar um sistema para agilizar o nosso atendimento ou para que possamos compartilhar dados ao mesmo tempo e que num simples acesso ao computador a gente já consiga ter o perfil daquele cidadão que a gente atende, informações pertinentes à sua assiduidade na retirada de uma medicação ou os problemas de saúde que ele tem, enfim. Otimização de horário de atendimento, construção de um novo prédio e até mesmo a realização de um dado tipo de evento. Seria uma estratégia criar uma campanha que busca beneficiar, atender, prestar informações àqueles cidadãos que, por exemplo, sofram com o diabetes, né? Então, as estratégias elas não cabem somente à perspectiva privada,
que tem essa intenção de aumentar fatia de mercado, lucratividade, mas ela é perfeitamente condizente à realidade das organizações públicas, organizações essas que vocês se propõem a estudar a partir de agora, nesses próximos semestres, durante o processo de formação de vocês em gestores públicos. Ah, assim, vez que a gente já conseguiu demonstrar que dentre as funções administrativas, planejamento, organização, liderança, direção, controle, uma vez que a gente já conseguiu demonstrar a importância do planejamento na criação dessas estratégias, no topo da pirâmide dos níveis organizacionais, agora a gente menciona as outras funções administrativas que vão acontecer ou que vão tomar ocorrência nos níveis subsequentes, ou seja, no nível tático e no nível operacional. Então, a primeira delas, apresentada a partir do planejamento, é a organização. Então, a gente tem que, uma vez que as informações foram traduzidas do mercado externo e do ambiente interno, e que os estrategistas da organização conseguiram criar planos de longo prazo generalistas, ah, essas informações, quando passam para o nível subsequente, elas precisam ser organizadas. E como representação da organização, a gente pode ter, por exemplo, a definição de alocação de recursos. Onde esses recursos vão ser alocados nas diversas áreas e nos diversos setores da organização. Como que serão divididas as tarefas? E aí cabe uma menção de que quando a gente trata de divisão de tarefa, a gente também tem uma tendência a considerar um isolamento por especialidade, ou seja, o colaborador A, ele vai desenvolver apenas a função A, o colaborador B apenas a função B, o colaborador C apenas a função C. Nós sabemos que hoje no mercado os nossos profissionais eles precisam ser, sim, especialistas em algumas ações, mas também parte-se do princípio da multiespecialidade. Então, sejamos bons no que fazemos, mas estejamos prontos também para prestar auxílio em outras frentes de trabalho. Então, recursos são alocados, tarefas são definidas e divididas, e da mesma forma que a atribuição de autoridade. Quem é que estará subordinado a quem? Um dado colaborador estará subordinado a uma dada chefia ou dados colaboradores estarão subordinados a uma dada chefia? Da mesma forma, pode ser que dados cargos estejam subordinados a um dado setor. E aí que a gente faz um convite, então, para começarmos a pensar no desenho das organizações, inclusive assunto do nosso próximo encontro, que é representado pelo que a gente denomina de organograma. Organograma é uma representação gráfica que demonstra o desenho da organização. Do lado direito, nesse quadro de cor azul clara, nós temos uma breve explicação daquilo que se denomina organograma. O organograma ele é um composto de quadros, e quadros esses que vão representar elementos que atuam na organização. Esses quadros são conectados por linhas, ou seja, linhas que significam a comunicação ou a subordinação, a relação entre esses elementos. E esses quadros são organizados numa espécie de degrau de pirâmide. Não é? Quanto mais alto estiver o quadro, maior poder na hierarquia aquele elemento vai ter. E dessa forma, o organograma acaba apontando aqueles elementos e suas funções dentro daqueles níveis organizacionais existentes,
Quem são ou quem é que está no nível operacional? Quem são ou quem é que está no nível tático? Quem são ou quem é que está no nível estratégico? Quem se relaciona com quem? Quem está subordinado a quem? Né? E da mesma forma que isso acontece de maneira verticalizada, nós temos também uma divisão horizontal do trabalho, porque pode ser que dentro de uma organização existam cargos diversos, mas que não estão em níveis hierárquicos diferenciais. Eles ocupam na horizontalidade, eles possuem a mesma importância dentro das instituições. Então vejam que o planejamento estratégico, lá no nível estratégico, ele gerou um plano geral e a partir dos níveis subsequentes, as outras funções administrativas começaram a ser praticadas, sendo a primeira delas a organização, com alocação de recursos, divisão de tarefas, atribuição de autoridade. Seguidamente, a liderança, e já pudemos falar dela em uma de nossas aulas, e inclusive, além de ressaltar a importância do papel do líder, foi trazido o fato de que existem líderes que são natos e líderes que estudam para ser líderes, e o que precisa ser dito no momento é que a consecução ou o andamento desses planos ou desse planejamento estratégico na organização, ele não é passível de execução somente pela existência de autoridades, de pessoas com posições de comando, mas de pessoas também que conseguem motivar, incentivar, eh, acompanhar, persuadir aqueles que vão executar. Esses são os líderes. E a nossa unidade de número 4, ela menciona alguns tipos de líderes que existem no âmbito das organizações públicas, privadas ou do terceiro setor. Nós temos aqueles líderes que são denominados autocráticos, ou seja, que tomam decisões sozinhos, ah, ou seja, num esquema quase que militar, a decisão vem e ela está para ser aceita, e esse tipo de liderança, ele gera tanto pontos positivos quanto negativos, pela própria pressão e tensão que ele gera no ambiente, né? Quase que uma não liderança. Se existe um autoritarismo, o que se entende é que não existe uma participação, uma cooperação, e isso pode gerar resistência e problemas no âmbito organizacional. Nós temos a liderança democrática e participativa, já o oposto do que se propôs no líder autocrático, ou seja, existe uma participação grupal, um envolvimento de todos nas tomadas de decisão, mas que isso também só é positivo quando existe responsabilidade. Responsabilidade por quem lidera e por quem é liderado. Nós temos um outro tipo de liderança denominado laissez-faire, que na língua francesa significa, numa tradução literal, deixe fazer, e numa tradução mais de gestão são os líderes liberais e permissivos, ou seja, os seguidores, os executores decidem o que querem fazer, ou seja, esse líder ele é quase um não líder também, por assumir uma posição bastante passiva. E esse tipo de liderança ele só vai ser possível também quando os seguidores ou os executores prestarem contas das tarefas que eles vierem a executar e tiverem responsabilidade nas mesmas. E por fim, a liderança paternalista, né? Aquela relação de pai e filho que nós sabemos também que pode ser bastante prejudicial. Então, ao passo que a organização vai alocar recursos, definir tarefas, definir autoridades que vão, a partir daí, começar a ser efetivamente executadas, nesse processo de execução é que vai se ter o acompanhamento de lideranças. E essas lideranças elas vão estar sempre
lado a lado dos executores, de maneira com que a execução seja feita da melhor forma possível para que aquele objetivo ele se personifique e ele seja atingido. E por fim, a execução em si e o processo de controle. Já tivemos a oportunidade de falar que as organizações funcionam como sistemas, como máquinas que recebem uma dada energia e que internamente, pela interconexão das peças, ou seja, dos recursos humanos, dos recursos mobiliários, da questão do próprio investimento, essa movimentação consiga gerar a prestação do serviço ou a produção do bem ou do produto, e há de se ter sempre uma conferência daquele output, daquele resultado gerado. Essa conferência ela vai permitir com que a empresa continue, que a organização, melhor dizendo, continue atuando da mesma forma, e da mesma forma, entre aspas, porque por mais que ela esteja atuando da forma correta, pode ser que num curto período de tempo exista uma tensão do macroambiente para o microambiente, que exija com que essa organização se reinvente e modifique. Mas em havendo uma não conformidade nesse resultado final, é, para um novo ciclo, há de se pensar então numa readequação ou numa replanificação, na criação de novos planos, no intento de fazer com que aquela máquina efetivamente ou definitivamente produza, concretize aquilo que se espera. Então, esse processo de controle a partir do que foi executado, porque a execução em si ela é acompanhada pela liderança, mas o resultado dessa produção ele precisa ser conferido, medido, ah, quantificado, e isso acontece a partir do que se entende por controle. Então, as organizações acabam definindo padrões de controle, com parâmetros muitas vezes numéricos ou de características que vão permitir essa comparação. O que eu gerei era aquilo que eu esperava? Está em concordância com os parâmetros definidos? E isso, em caso positivo, vai gerar a continuidade da execução. Em caso negativo, essa informação talvez tenha que ir para o ápice da pirâmide para que novos planos e estratégias sejam definidos. E essa comparação, ela vai muitas vezes ser feita de uma forma mais direta e pessoal ou mesmo propiciada por dispositivos mecânicos ou eletrônicos, né? Hoje as organizações elas contam com sistemas de recursos humanos que trazem tanto informações da produtividade daquele que ali trabalha, ou informações de satisfação daquele que é atendido, e dispositivos mecânicos como catracas, cartões, que vão trazer as informações desejadas pela organização. Então, com a definição de padrões de controle, com a utilização de dispositivos mecânicos ou eletrônicos, é que serão possíveis as comparações naquilo que foi produzido ou naquilo que foi prestado ou entregue a uma clientela, e em havendo concordância, o processo se mantém até que se prove o contrário, e em não havendo concordância, uma medida corretiva ela vai precisar ser tomada, havendo recomeço de um novo ciclo de planejamento. Resumidamente, o que pudemos então perceber na aula é que a unidade de número 4 traz à tona todos os conceitos estudados na disciplina até o momento, mas agora numa perspectiva de integração. Não existe a possibilidade de lidarmos com planejamento, organização, liderança, direção e controle
se não os considerarmos como parte das funções organizacionais, ou seja, dos cargos e setores que existem nos diferentes níveis organizacionais. Essa união, essa integração é que se denomina processos integrados da administração, e é a partir dessa união que se torna possível o andamento, a definição, a execução de um planejamento estratégico, que nada mais busca do que atingir, alcançar aqueles objetivos e metas estabelecidas. É a partir do planejamento estratégico que haverá uma continuada ação da organização, liderança, execução e controle nos diversos níveis organizacionais. O planejamento estratégico acontecendo no ápice da pirâmide, no nível estratégico, e a organização, liderança, execução e controle mais relativas aos níveis organizacionais subsequentes. Como material de referência a priori, se utilizou o nosso próprio livro texto, Teorias da Administração 1, do Trigueiro, e agora, em momento oportuno, será disponibilizado também para vocês no ambiente virtual materiais extra e que dizem respeito a essa mesma discussão, no sentido de enriquecer e oportunizar a vocês outras leituras. Eu agradeço a participação e a atenção de todos e nos encontramos em breve no próximo encontro. Até logo!